convencionais são baseados em elementos cerâmicos e em elementos de concreto. Tá? São elementos que são hidroscópicos, eles têm grande capacidade de absorção de água. Além de ser extremamente pesados, eles possuem o que se chama de inércia térmica, eles concentram muito calor e muito frio. Obviamente, o que está abundante no inverno é o frio e no verão é o calor, é exatamente o oposto. Então, isso provavelmente vai jogar a construção sempre para o contrário do que ela deveria estar, naturalmente. Então, são métodos empíricos que na grande maioria das vezes não dão certo, não atingem a necessidade de moradia ideal, ou seja, o conforto. Além disso, a umidade relativa não é controlada, então isso propicia uma casa sempre com umidade inadequada. Isso, obviamente, poderia ser melhorado com sistemas mistos, mas não é o que a gente vê. Além disso, hoje a questão da mão de obra elevou muito os custos dessas construções. Então, hoje a gente está conseguindo já trabalhar praticamente 30% abaixo de uma casa eficiente do mesmo nível. Ou seja, a gente não pode fazer uma comparação com um simples projeto em alvenaria. A gente tem que fazer uma comparação de um projeto em alvenaria convencional com os devidos cuidados de isolamento térmico. E acústico, obviamente, mas principalmente na questão térmica. E isso não se faz simplesmente por análise de uso, né? de feedback de uso. Isso se faz de forma científica. Isso é feito a partir de índices de isolamento térmico dados em coeficientes definidos de cada tipo de parede e, obviamente, de telhado. Mas, basicamente, o que é importante é que a envoltória da casa, ou seja, toda a superfície que fica virado para o meio, né, que fica externalizada, que fica em contato com o meio, ela seja toda, essa envoltória seja toda dentro obedeça a esse índice que muitas vezes ele é dado regionalmente, mundo afora. Né? Então, a gente tem que ter um índice que atenda a essa região. Não simplesmente achar que aquela parede funciona ou não funciona. Isso é um trabalho, como eu falei antes, empírico e não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que ter consciência que vivemos o período da energia cara. Né? Quem espera que a energia baixe, que a gasolina baixe, ou qualquer outra matriz energética baixe o valor ao longo dos anos, não vai encontrar uma luz no fundo do túnel, porque realmente não vai estar com um problema, vai ter altos gastos energéticos e não vai conseguir condicionar a sua casa. Hoje eu acho que o grande atrativo desse desenvolvimento que a gente tem até o momento, né, é realmente a questão da eficiência energética. Não tem mais como pensar hoje numa construção que não promova um bom isolamento térmico. Né, essa isotermia ela acaba sendo um provedor de recurso para o edifício. No momento que tu consegue essa isotermia, os teus gastos energéticos vão cair significativamente. Isso pode ser atingido de diversas formas, né? Mas basicamente hoje os sistemas que se chamam insulados, né, que são as envoltórias insuladas, o EPS, a espuma de PU, promovem um excelente isolamento térmico na fachada, né? Esses elementos insulados, eles têm que ser aplicados ao nível externo da edificação, não pela parte interna, como a gente achava que podia fazer isolamento térmico pela parte interna da edificação. Essa tem que ser feito da parte externa e tem que ser contemplado, inclusive, o piso da edificação tem que ser isolado. A gente já tem algumas experiências com esse tipo de revestimento insulado. A esquadria faz parte desse elemento de fachada insulado que compõe uma envoltória total. Isso é fundamental hoje, falando em isolamento térmico. Com isso, são dados, né, que variam de país para país, de região para região, mas se consegue até 80% de redução numa edificação, 80% de economia
em gastos energéticos de uma edificação. E é importante ressaltar que a gente estava falando de 80% de redução numa edificação que está sendo exigida a pleno o seu isolamento, o seu sistema de calefação ou refrigeração. Ou seja, a gente não tem essa experiência no Brasil, porque normalmente os sistemas não são usados a plena e com construções eficientes. Então a gente não tem essa experiência. Então, quando ele é usado a plena, ele não tem um bom isolamento, ele extrapola a questão de custo, e isso de certa forma não era contemplado até então, porque a gente viveu durante muitos anos uma energia de custo baixo. Hoje a gente está vendo quanto custa a energia mundo afora e quanto isso significa dentro de um orçamento familiar, né, ou da empresa, e são gastos que não necessariamente agregam valor à vida ou à atividade empresarial. Então, isso tem que ser contemplado imediatamente, porque isso está comprometendo drasticamente a vida das pessoas, né, de uma maneira geral. E se isso nada for feito, em poucos anos, realmente a gente vai ter um sistema aprisionado, né, de renda e custo. Uma relação que está cada vez ficando mais desequilibrada.